Uma chama gêmea é mais apenas do que um parceiro. Ela é uma conexão profunda e eterna com outra alma, que se acredita ser a outra metade de uma pessoa, guiando-se mutuamente para a realização última do seu potencial divino. As chamas gêmeas representam uma alma singular que foi dividida em duas no início da existência, criando duas entidades separadas, mas conectadas intrinsecamente. Eles são o Yin para o Yang, a luz para a sombra, com um vínculo que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. O desejo por uma chama gêmea não é apenas um impulso biológico para procriar, mas uma intuição natural de que o amor é eterno, um anseio que faz parte da vida espiritual, é a expressão mais completa do casamento dinâmico e vivo, do amor e da sabedoria em toda a criação, e os relacionamentos terrenos são um reflexo dessa conexão poderosa. As forças gêmeas do amor divino e da sabedoria divina fizeram parte da criação e são também a razão pela qual ela continua a existir, já que eles fluem em tudo e não pode haver amor sem a sua verdade e não pode haver a verdade sem o seu amor. Os dois sempre trabalharão juntos para se tornarem um, e como esta lei é universal, nascerão casais que estão destinados a encontrar-se um ao outro para aqueles que o desejam. As chamas gêmeas, embora comecem como entidades separadas em seus caminhos únicos de desenvolvimento espiritual, elas estão conectadas metafisicamente através de um fio invisível tecido pelo destino. A jornada das chamas gêmeas não consiste apenas em encontrar a outra metade no reino físico, mas ela é uma peregrinação interior para uma realização espiritual, onde a alma reconhece o seu espelho em outra pessoa. À medida que os parceiros começam a desenvolver a sua natureza espiritual com regeneração, Deus lhe dá um material de ligação especial com o qual se podem unir nesse nível interior, que é chamado de amor conjugal, que, tendo a sua origem no plano espiritual, flui também para os seus corpos, produzindo atrações físicas e alegrias que são muito mais fortes do que antes e que nunca envelhecem. O amor conjugal, quando acontece entre duas pessoas, é o tipo de amor que imaginaríamos entre duas chamas gêmeas, e isso é diferente do amor mútuo, que é o tipo de amor que os pais demonstram pelos filhos e que devemos demonstrar quando procuramos fazer o bem. Uma pessoa materialista deseja e anseia apenas por conexões superficiais e pelos prazeres físicos que as acompanham, porém a pessoa espiritual deseja e anseia por uma conexão mais profunda e pelo bem-estar espiritual que a acompanha, e percebe que isso só pode acontecer com alguém com quem ela possa estar perpetualmente mais e mais unida em uma só pessoa, e quanto mais unidos eles estão, mas ela percebe que o seu bem-estar está aumentando na mesma proporção, e isso continua por toda a eternidade. O casamento terreno é um símbolo do casamento do amor e da sabedoria, que cria um casamento espiritual.
Nós casamos o amor e a sabedoria um com o outro em nossos espíritos por meio das nossas escolhas e intenções, e esse é o casamento dentro dos nossos corações e das nossas mentes que nos leva a nos tornarmos anjos naquilo que é chamado de céu ou paraíso. O céu não é tanto um lugar, mas um estado de ser, e a sua força animadora, bem como das criaturas vivas na terra, é o amor e a sabedoria. Os anjos não são uma raça separada dos seres criados, porém eles são simplesmente pessoas que viveram nesta vida anteriormente e escolheram amar a Deus e ao próximo, e assim, cada vez que fazemos uma gentileza para outro indivíduo, sem consideração egoísta por nós mesmos, estamos sendo um anjo em treinamento. Nós somos o que amamos e o que amamos nos leva ao nosso lar espiritual. E desde que o Espírito Divino criou esse tipo de amor, ele preparou o mundo para torná-lo possível e assim ninguém ficará sozinho por toda a eternidade. Deus não é um ser remoto que criou o universo e depois se retirou para o céu. Pelo contrário, Deus é a própria essência da vida, do amor e da própria sabedoria. É a fonte e o sustento de tudo que existe. Isso significa que Deus está mais perto de nós do que as batidas do nosso coração e o sopro das nossas narinas, mas só experimentamos esta proximidade na medida em que nos alinhamos com a sua vontade, e isto é o que nos abre ao influxo do amor e da sabedoria, também chamado de céu. O místico Emanuel Swedenborg, em suas jornadas ao mundo espiritual, teve a oportunidade de admirar casais de anjos celestiais casados, e segundo Swedenborg, no céu, todos os anjos são casais, exceto no caso dos recém-chegados que ainda aguardam os seus parceiros. Eles são tão unidos em coração e mente que muitas vezes, quando juntos, são confundidos com uma só pessoa e assim, os anjos superiores escolhem uma alma gêmea com quem vivem por toda a eternidade. Assim como em todos os lugares do céu, aqueles que são iguais estão unidos e aqueles que são diferentes estão separados, assim toda a sociedade no céu consiste daqueles que são semelhantes. Um casamento espiritual continua após a morte, já que o amor é eterno e transcende a morte do parceiro e, de fato, ainda pode crescer. Isso significa que podemos continuar trabalhando em um relacionamento que começou na Terra, mesmo que as chamas gêmeas estejam separadas. O espírito do marido ou da esposa falecido continua a viver com o marido ou com a esposa que ainda não faleceu, e isso continua até a morte do outro quando eles se reencontram, se reúnem e se amam com mais ternura do que antes, porque estão no mundo espiritual. A criação é composta de dois mundos separados, mas coexistentes, o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural inclui tudo o que você vê ao seu redor, e o mundo espiritual consiste nas realidades invisíveis que não encontramos plenamente até depois da morte, o céu, o inferno e o mundo dos espíritos entre eles, que pode ser considerado como uma zona de classificação. No mundo espiritual, as pessoas têm corpos, vivem em casas, desfrutam da vida comunitária e estão cercadas pelas paisagens que são como as da terra, com plantas e animais familiares. No entanto, as coisas funcionam de maneira muito diferente na realidade espiritual. Tudo ali é muito mais vivo, o que vemos responde ao que pensamos e os indivíduos específicos estão tão próximos ou tão distantes quanto pensamos sobre eles,
E pensar em uma pessoa ou lugar pode realmente nos levar até lá. Encontrar a chama gêmea pode ou não pode ter acontecido na Terra, e talvez alguém teve mais de um parceiro que amava. Nesse caso, os cônjuges se encontrarão após a morte e se reunirão no mundo espiritual, onde passarão algum tempo juntos e verão se o relacionamento parece um verdadeiro casamento. O mundo espiritual é um lugar onde a natureza interior de uma pessoa se torna a totalidade do seu ser, e assim, se duas pessoas realmente tiverem a mesma opinião como na Terra, elas viverão juntas como cônjuges no céu também. No entanto, se não tiverem um casamento feliz, ou se as duas personalidades forem fundamentalmente diferentes, acabarão por se separar. Os estados mentais característicos do amor matrimonial são a inocência, a paz, a serenidade, a amizade mais profunda, a confiança absoluta e o desejo mútuo na alma e no coração de fazer tudo de bom para outra pessoa, e tudo isso leva a bem-aventurança, felicidade, alegria e prazer, e o gozo eterno disso leva à felicidade celestial. Após a morte, o Espírito Divino continua a abençoar as almas gêmeas não apenas com o casamento, mas também com o ato sexual que vai além de qualquer coisa que tenhamos experimentado aqui na Terra. E quando os parceiros anjos fazem amor, isso expressa plena e alegremente a unidade que sentem um com o outro em seus corações, mentes e vidas. Aqueles que não encontraram o amor na Terra acabarão por encontrar o seu par perfeito no céu, e ninguém está sozinho a menos que o deseje. Todos que desejam um casamento espiritual terão um, e assim encontraremos uma alma gêmea se for isso que quisermos, alguém que possamos amar e com quem possamos crescer para a eternidade. Nada acontecerá que não pareça profundamente certo para todos os envolvidos, porque Deus conhece os nossos desejos mais profundos e assim, você não se perderá procurando um sinal de uma chama gêmea, pois o seu coração mostrará o caminho e você encontrará quem deveria conhecer. O amor conjugal não é necessariamente algo que acontece entre duas pessoas. Ele também pode se referir a um casamento de bondade e da verdade dentro de uma única pessoa, e esta união é a base da regeneração ou do crescimento espiritual, e quando nos comprometemos com objetivos amorosos e agimos com amor, então Deus está na verdade construindo o céu e o casamento celestial dentro de nós. Quando fazemos um esforço positivo para criar relacionamentos saudáveis com nós mesmos e com os outros, estamos verdadeiramente a trabalhar com Deus para nos ajudar a encontrar a nossa chama gêmea, uma ligação verdadeira de coração e alma. O esforço que fazemos interiormente é que, em última análise, será a forma como encontraremos o nosso amor verdadeiro. E isso significa simplesmente buscar o amor sábio em tudo que fazemos e agir de acordo com esse amor. Antes que o casamento ou o reencontro definitivo possa acontecer, ambos os indivíduos devem passar por uma alquimia interior significativa. Eles devem queimar a escória das suas qualidades inferiores, confrontar e integrar as suas sombras e elevar a sua consciência para ressoar na frequência do amor incondicional e da compaixão universal. A descoberta da chama gêmea não é uma busca externa, mas uma revelação interna, um reconhecimento do familiar dentro das profundezas da própria alma.
Cada gêmeo incorpora energias que, quando unificadas, iniciam o processo alquímico dentro de ambos os indivíduos. O masculino, muitas vezes associado à lógica e à ação, complementa a intuição e a receptividade do feminino, e quando essas energias convergem no casamento espiritual, o evento é transformador, culminando na criação da pedra filosofal, uma metáfora para a consciência iluminada e a totalidade espiritual que as chamas gêmeas podem alcançar juntas. A realidade existe através da sua manifestação e não separada dela. Tudo o que vemos neste mundo pode servir para nos convencer de que o universo e absolutamente tudo nele foi criado a partir do amor divino, por meio da sabedoria divina, e assim o amor é a realidade e a sabedoria é a sua manifestação, e o amor ocorre apenas na sabedoria, e a sabedoria somente vem do amor. O encontro das chamas gêmeas é uma união que transcende a mera compatibilidade ou romantismo e serve um propósito muito maior no esquema universal, a busca da unidade espiritual, da iluminação e da transformação da alma. Essa união é uma prova da crença de que dentro de cada indivíduo reside a capacidade de união divina, primeiro dentro de si mesmo e, consequentemente, com a chama gêmea. Tudo vem do amor e tudo caminha em direção ao amor e, portanto, o propósito do universo é a nossa união com Deus. O reencontro não se limita aos relacionamentos terrenos ou às expressões físicas do amor, já que ele é um eco da sinfonia cósmica da unidade que permeia toda a criação. A conexão da chama gêmea, então, é um portal para o divino, um meio através do qual a alma se lembra da sua origem celestial e abraça o seu potencial infinito. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.